Olá, graça e paz, bom dia, amém? Na nossa jornada Relógio de Oração, chegamos em Lucas 16 e aqui nós vamos ver a parábola do mordomo infiel, a autoridade da lei e a parábola do rico e de Lázaro, amém? E os escritores bíblicos tratam isso como parábola, mas eu acredito muito que isso é Jesus revelando um pouco do que acontecerá após a morte. Quando nós estudamos sobre o estudo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, essa história de Rico e Lázaro vem exatamente nos mostrar um pouco do que acontece no pós-vida, amém? O juízo de Deus, a eternidade futura e as bem-aventuranças. Mas começando aqui pela parábola do mordomo infiel, aqui cita a respeito de um mordomo que era infiel e o seu senhor vai chamar ele para prestar contas, porque sabe que ele está a dissipar os seus bens. E é interessante, porque esse mordomo infiel ele começa a granjear essas coisas injustas e ele chama para si, né, um dos servos do Senhor e começa a adequar as contas. Um que devia 100, ele manda colocar 50, o outro 80, porque ele quer, vamos dizer assim, ter um bom nome diante daqueles que eram devedores do seu Senhor, né? Ele começa a fazer algumas coisas. E Jesus vai falar aqui algo interessante. Versículo 9. Eu vos digo, granjeais, amigo, com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltares, vocês recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então aqui Jesus vai falar de duas riquezas, amém? Que vão repercutir na mesma coisa. Uma riqueza é a riqueza injusta, que é aquela que você ganha por meio do seu, vamos dizer assim, da sua forma de administrar as coisas, através da injustiça, através da barganha. Mas Jesus estava falando a respeito de uma riqueza que é verdadeira. É aquela que vem mediante a sua fidelidade a Deus. Amém? E ele diz assim, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um ou amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. E Jesus vai dizer aqui mais uma vez, você não pode servir a Deus e a Mamon, ou Deus das riquezas, né? A maioria dos religiosos, eles têm esse mau costume, chamado de avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, amém? E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, fala aos ricos deste mundo para que eles não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, perderam sua salvação, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, nós precisamos entender isso, amém? A avareza, que é amar o dinheiro, é a raiz de muitos males. Não é o dinheiro em si que é mal, mas amar o dinheiro. Tudo que a pessoa faz é pensando em dinheiro. E ele vai falar sobre a autoridade da palavra de Deus, amém? Aqui no versículo 14 diz, os fariseus que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Quando Jesus dizia a respeito dessas coisas, para ter sabedoria no uso do dinheiro, ao invés dos fariseus atentarem para o ensinamento de Jesus e esperarem as riquezas justas, não, eles simplesmente zombavam, não davam atenção, né? E Jesus vai repreendê-los duramente, porque eles se justificavam diante dos homens, mas não tinham cuidado de andar em santidade diante de Deus. Amém? E Jesus vai dizer assim, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Olha que coisa interessante, né? Jesus vai falar aqui a respeito de cada palavra da Escritura, né? Ele diz aqui que é importante nós atentarmos para a Escritura. E não somente isso, ele vai além, a ponto de dizer referências como a menor letra, o J, e o correlato hebraico da menor letra do I, o tio, ou seja, a menor pontuação. Então, não há espaço para debates, amém? Jesus creu e ensinou na inspiração verbal
total da Bíblia, né? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Paulo diz isso em 2 Timóteo 3,16. Ela é apta para a correção, para a instrução, para ensino e para que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. Outra coisa, Jesus também sustenta cada verdade que a Bíblia ensina. Amém? E essa verdade deve ser mantida inviolável. Ele insiste que todo aquele que ensina qualquer coisa que é contrário às Escrituras não está em harmonia com o seu reino. Então, para o reino de Deus, para entrar nele, é necessário empregar força, amém? Então, nós temos que entender isso, amém? Então, precisamos tanto da palavra como do esforço. A palavra vem e nos ilumina, e o esforço vem e faz com que nós sejamos perseverantes, amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Jesus vai atestar ainda a indissolubilidade das Escrituras, amém? Quando ele diz que a Escritura não pode ser anulada, ou seja, ela vai se cumprir. Jesus afirma a credibilidade do Novo Testamento completo, amém? Ele vai falar dos milagres do Antigo Testamento, né? Ele vai confirmar a respeito daquilo que a gente pensa que é mitologia, quando na verdade não é. Como, por exemplo, Adão e Eva como o primeiro casal. Ele vai falar isso lá em Mateus 19, versículo 4 e 5. A literal destruição de Sodoma e Gomorra, em Marcos 6, 11 e Lucas 17. A realidade de Noé e do dilúvio, realmente a terra foi destruída pelo dilúvio, Mateus 24, do 37 e 38. A fidelidade da profecia de Daniel, em Mateus 24, 15. A verdade sobre Jonas ter sido engolido pelo peixe, ele diz, como Jonas foi engolido pelo peixe e passou 3 dias, o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra, também por 3 dias. O milagre do maná, e os outros milagres na caminhada no deserto, em João capítulo 3 e João 6. E Jesus vai predizer, né, e autorizar a redação das Escrituras do Novo Testamento, em João 14, 26, amém? E em João 16, de 12 a 13. Ou seja, ele vem respaldar o ministério do Espírito Santo, que seria habitar, ungir, fazer lembrar, amém? E deixar registrado todas as coisas, não somente o que ele fez, mas também o que ele ensinou. Na verdade, não é tudo, mas o que era mais importante. E vai entrar aí com a parábola do rico e de Lázaro, amém? Mostrando a respeito dessa vida pós-morte, amém? Então tem aquele conflito todo, o rico morre, Lázaro morre, eles vão para o ventre da terra, no Hades, amém? Que é o lugar dos mortos. Um está no seio de Abraão, outro está no inferno. Então, para o judeu, o seio de Abraão sugere um lugar honrado, amém? Em João 13, 23. Isto é, o mendigo recebeu uma acolhida especial e foi colocado ao lado de Abraão. A expressão aparentemente também pode ser usada para descrever a parte do Hades reservada para os justos. Amém? Então, Hades é a morada dos mortos. A descrição não deixa dúvida de que o homem rico estava num lugar de punição eterna. Tanto é que ele fica tão preocupado ao ver que ele quer que alguém venha dos mortos para falar aos vivos. E Abraão disse, não, ninguém pode passar daqui para lá. Amém? Lá eles têm Moisés e os profetas, referendando ainda mais a Escritura. Amém? Lá eles têm os escritos do Antigo Testamento. Eles têm a lei, ele tem os profetas, ele tem as Escrituras. Se eles não ouvirem as Escrituras do Antigo Testamento, ainda que um morto venha dentre os mortos, jamais ouvirão. Então veja a importância que a palavra de Deus deve ter na nossa vida, né? Quando Satanás vai tentar Jesus, em Mateus 4,4, dizendo, transforma essa pedra em pão, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, essa palavra que procede da boca de Deus e o pão que Jesus alimentou na multiplicação dos pães e do peixe, falando que as pessoas deveriam comer dele, amém? É muito importante nós atentarmos para isso, porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, amém? E nós precisamos nos alimentar de Jesus. O que é se alimentar de Jesus? É beber do seu ensino, amém? É tornar-se seu discípulo. O que é um discípulo? É um aprendiz. Jesus disse em João 8, 31,
Depois de ter dito essas coisas, muitos creram nele, outros, porém, duvidaram. Sempre vai ter isso. Através da pregação do evangelho, vão ter pessoas que creem, vão ter pessoas que duvidam. Amém? Os judeus que criam nele, Jesus disse essas coisas. Se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o nosso desejo. É para isso que nós trabalhamos, para que através do conhecimento da verdade, você possa ser livre. Então, desejo um bom dia, amém? Que Deus te abençoe abundantemente, que você possa meditar na Escritura, beber dessa fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Se alimente de Jesus e você jamais terá fome e sede, mas você será suprido por essa comida sobrenatural que alimenta o nosso espírito e que transforma a nossa vida. Um bom trabalho e até amanhã.